Fala galera do canal Chipados, aqui é Ideraldo Maia novamente, hoje trazendo para vocês uma bibliografia recomendada da grande donzela de ferro, o Iron Maiden. Nesse contexto histórico, é importante saber que nem sempre as informações chegavam da forma que a gente tem acesso hoje, com várias questões como vários bons livros publicados no Brasil, principalmente no exterior. E sem dúvida nenhuma, o Iron Maiden é um daqueles que oferece maior número, de itens para os colecionadores. E se você quer saber quais são realmente os indicados para você ter na sua coleção, vem comigo que eu vou falar agora. Nos dias atuais, o que não faltam são grandes oportunidades. O que muitas vezes essa nova geração não tem noção é como a gente tinha que ter informações das nossas grandes bandas. Lá no início da década de 70, 80 e até uma bela parte dos anos 90, a única forma que a gente tinha eram as bancas de revista. E para você ter uma ideia, era esse tipo de material que eu vou mostrar para você aqui agora que a gente tinha acesso. Eu tive acesso a essa revista da Top Rock, que era a história completa do Iron Maiden. Uma revista, gente, absurdamente, que tinha apenas 22 páginas, exatamente, uma simples revista. Isso era o que a gente podia chamar mais perto de se tornar um livro. E, na verdade, eu tive o meu primeiro contato com a banda a partir desta revista. E foi aqui, exatamente quando saiu o Fear of the Dark, que a gente tinha esse tipo de imagem aqui, onde trazia a discografia, onde a gente passou a ter noção de como que eram as capas e os materiais. Aqui nós tínhamos toda a história de uma forma resumida, e nós tínhamos também a revista, ela era feita apenas em duas cores. Se vocês puderem observar aqui, ó, a revista ela só tinha essa questão das duas cores. Por quê? Por causa de que somente a capa e algumas primeiras páginas eram coloridas, pois havia várias dificuldades para se poder produzir. E a história era contada através de pequenos tópicos. Então era esse tipo de material. Já o pessoal da década de 80 e 70 era mais grave ainda. O que existiam eram aqueles posters da Som 3 para poder se informar. Já nos dias atuais, o que aconteceu foram que várias pessoas que viveram aquele mundo do metal começaram a se tornar bons escritores. Hoje a gente pode citar como grandes escritores ligados ao metal. A gente pode citar o Martin Popoff, podemos citar também o Mick Wall, o Joel McLeaver, o Neil Daniels, o Paul Stanley e o croata Stephen Juras. Esses são apenas alguns dos que eu posso citar, que tanto escreveram sobre o Iron Maiden como diversos outros dinossauros e gigantes do rock. Hoje a informação, além de ser muito bem difundida, a internet, apesar de te oferecer muita informação, muitas vezes as informações não são consistentes ou não são, vamos falar assim, verídicas ou colocadas de forma estrutural. Mas isso tem se revelado como uma grande solução através das grandes biografias que essas bandas produziram hoje. E várias pessoas que eram adolescentes naquela época, hoje já estão mais maduras e possuem empregos, etc. e podem adquirir esse material. Então nós iremos no vídeo de hoje fazer a indicação de alguns dos livros. Talvez do Iron Maiden mereça até um segundo vídeo de tanto material que existe, mas hoje eu quero focar naquele material que é realmente fundamental e que todo fã não pode deixar de ter. E não vou deixar também de dar algumas sugestões de alguns livros a serem publicados, como também vou citar alguns perigos que existem por aí. Eu, particularmente, acho que tem vários pontos de partida. Existem biografias que contam a história da banda, existem biografias que focam na parte administrativa da banda, existem biografias que trabalham na parte lírica e musical da banda. Então eu não vou abordar aqui alguns livros específicos, como aquele que foi lançado pelo Derek Higgs, onde ele fala sobre os seus traços e qual a importância de ele ter desenhado várias capas e vários personagens, principalmente o Ed, icônicas para o Iron Maiden. Também não vou me referir sobre os songbooks das turnês. Este material já é muito específico para quem já é muito fã e, na verdade, quer ter todo o material. Em uma segunda oportunidade podemos falar sobre isso. Hoje o foco aqui é falar naqueles livros que vão contextualizar, inicialmente, os álbuns e a parte poética e musical do show business que o Iron Maiden permitiu a se consolidar como, sem dúvida nenhuma, uma das bandas que melhor utilizou, se pode se dizer assim, do marketing e de oferecer, na verdade, produtos para seus fãs.
No Brasil, a gente teve a sorte de algumas editoras estarem levantando a bandeira do metal. Por exemplo, a Estética Torta. A Estética Torta fez uma coisa inacreditável. Stephen Juras ele é um croata, né? E ele pertence a um fã-clube do Iron Maiden, e ele realmente tinha aquela ideia de fazer um trabalho minucioso sobre os álbuns do Iron Maiden, na qual ele é encantado, como todos nós, né? Que realmente a coisa principal do Iron Maiden, por mais que existiu o Ed, por mais que existam vários elementos que tornam o Iron Maiden grande, sem dúvida nenhuma, nada disso seria tão grande se não fossem as canções. E as canções, elas são encontradas nos álbuns. Stephen Juras decidiu fazer um livro para cada grande álbum do Iron Maiden. Isso mesmo, parece inacreditável, né? E essa publicação, ela vem sendo lançada. Inicialmente estava sendo lançada apenas no exterior. E a Estética Torta assinou um contrato e está gradativamente lançando os livros aqui no Brasil. Um fato curioso que antes de começar a lançar os álbuns, eles começaram a lançar um álbum chamado Iron Maiden para crianças, né? Que é um álbum, um livro introdutório lançado pelo Stephen Juras, que ele retrata o quê? Ele retrata mais ou menos um resumo das histórias de algumas canções, com o foco de já colocar o quê? De criar os nossos chamados futuros, né, fãs do Iron Maiden, ou seja, para os Iron Maidens mirim. Mas também não deixa de ser uma leitura bacana para quem já é fã de muito tempo. E eu considero como um bom livro introdutório. Mas focando agora na verdadeira coleção dos álbuns, eles fizeram lá fora praticamente quase todos os álbuns. E a ideia que a gente tem em contato com a Estética Torta é que todos os álbuns serão lançados, né, o livro de cada álbum. E sem dúvida nenhuma a Estética Torta não está lançando de forma cronológica, mas sim, eu acredito, de uma forma para atender às necessidades dos fãs. E uma coisa que a Estética Torta está de parabéns é que ela simplesmente não assinou o contrato e trouxe para o Brasil, não, gente. Eles realmente estão dando um acabamento especial para a edição brasileira. Uma prova disso, eu quero que você perceba, por exemplo, este aí é o livro original lançado lá fora com a capa, né, internacional. Por exemplo, do The Number of the Beast. Essa capa, observe que é uma capa muito simples, uma capa até bela, estética, coerente, mas uma capa simples. Lá no Brasil, a Estética Torta fez toda uma produção específica para o Brasil. Observe que ela realmente está desenvolvendo uma arte, né, própria para cada um dos discos. E observe essa linda arte que foi apresentada no The Number of the Beast. Este é um grande diferencial, porque esse álbum foi traduzido aqui na íntegra, né, do livro, e ao mesmo tempo ele tem um trabalho focado totalmente brasileiro. E essa ideia de realmente o livro ter uma personalidade nacional, e ainda por cima, eu sou suspeito para dizer, mas eu prefiro muito mais as capas desenvolvendo pela Estética Torta do que as capas originais. E vocês vão ver isso nos demais livros. E o primeiro livro que foi escolhido foi o The Number of the Beast. E o The Number of the Beast é, na verdade, o álbum que marca o quê? A entrada do Bruce Dickinson na banda. E é realmente um momento onde o Iron Maiden realmente consegue começar a dominar o mercado norte-americano. Foi fundamental essa entrada do Bruce Dickinson para poder levar a banda a outro nível. Neste álbum a gente tem grandes clássicos que todo mundo já conhece, como a faixa título The Number of the Beast, a canção Hello Be Thy Name e a apoteótica Run to the Hills. O livro, além de ser muito completo, traz alguns mimos também para os fãs, como por exemplo, um marca-texto personalizado, né, muito bacana, para você poder acompanhar nos momentos, para você que não tem que ler em sequência. Veio também um adesivo personalizado, e uma coisa que eu acho bacana é a produção e apresentação também de um pôster, né? Um mini pôster, na verdade, para que a gente possa fixar. Eu sou meio suspeito que os pôsteres eu gosto de guardar junto com os livros. Eu acho que é uma questão de colecionador mesmo, vai variar. Os livros dessa coleção, né, dos clássicos do Iron Maiden, eles são muito indicados para aquelas pessoas que já conhecem o Iron Maiden e quer ter uma profundidade de entender o cenário e o álbum, música a música, detalhe por detalhe. Então, sem dúvida nenhuma, essa coleção é extremamente importante. E o primeiro volume foi o do The Number of. Foi lançado o clássico, né, Powerslave, que também segue a mesma estrutura, com uma capa personalizada. Observa só como que era a capa lá fora. Observe que era uma capa mais simples, né? Muito mais, vamos falar assim, uma capa muito menos
interessante. E o Iron Maiden ele pede esse lado artístico. Já essa versão nacional recebeu todo um trabalho estético, né, pela Estética Torta. E só esse trabalho, fora a tradução integral e a quantidade de informação, vale também a leitura. E sem dúvida nenhuma, Paul Slave faz parte. E uma das coisas bem interessantes foi que eles trouxeram o poema que gerou a principal música, né? Rhyme the Saint Marine, né? Que é a grande canção clássica deste álbum e que sem dúvida nenhuma é uma das músicas mais longas que o Iron Maiden compôs. E aqui você tem todo o acesso a um poema. Você pode inclusive adquirir o combo, né? E entender melhor. Agora, para aqueles que querem entender especificamente o Iron Maiden, podem adquirir apenas o álbum do Paul Slave. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, quem é muito fã vai adquirir livro por livro. Eu li os materiais e falo para vocês que é o seguinte, eu me deliciei. É uma forma bem profunda de entender cada álbum. E eu fico sempre ansioso de saber, né, e reconhecer os próximos títulos. E o trabalho, torno a repetir, o trabalho que vem sendo feito no Brasil é superior ao trabalho original. Não que eu esteja menosprezando o original, mas o acabamento que tem sido feito no Brasil, indiscutivelmente, é superior. E terminando essa saga de 3 livros, né, dos álbuns, foi lançado também o Summer in Time, né, que é, sem dúvida nenhuma, um dos álbuns. Eu achei muito interessante porque, para quem assistiu aqui, né, o meu ranking do Iron Maiden, sabe que os 3 álbuns que eu considero, por coincidência ou não, são exatamente esses 3 álbuns que a Estética Torta já lançou até o momento. E o do Summer in Time também, mais uma vez, além dele ter todo o conteúdo integral e repetir essa proeza de dissecar o álbum, música a música, e o nível de detalhes, as turnês e tudo, ainda traz o quê? Uma capa específica para o Brasil, que sem dúvida nenhuma muito mais bela do que essa versão. Olha só a versão como foi lá fora. Tá vendo? Sem dúvida nenhuma, é uma capa bela também, mas essa versão com esse trabalho gráfico no Brasil, sem dúvida nenhuma, coloca o livro numa condição muito mais interessante. E uma coisa que eu achei bacana também são as personalizações das lombadas, que vai ficar, sem dúvida nenhuma, quando você tiver todos os álbuns, né, vai ficar uma coleção idêntica, como se fosse uma coleção de vinil ou de CDs da banda. Sem dúvida nenhuma, para os fãs que querem entender a parte musical e os trabalhos, é indiscutível e, sem dúvida nenhuma, a Estética Torta merece uma salva de palmas, vamos falar assim, por estar trazendo esse tipo de material. Apesar que no Brasil a gente tem aquela grande dificuldade financeira, né, de estar adquirindo vários livros, mas sem dúvida nenhuma, isso aqui é para um nicho específico, para quem é realmente um grande fã do Iron Maiden. E se você tem dúvida ao comprar esses livros, sem dúvida nenhuma, eu considero que essa coleção, né, que ainda está no 3º volume e em breve novos volumes virão, sem dúvida nenhuma é a melhor pedida para quem quer entender de forma profunda o conteúdo sobre o Iron Maiden e a sua obra. Agora, outro livro que eu também vou indicar, que eu já tenho falado algumas vezes, é sobre a editora Denfire. A editora Denfire também ela tem surpreendido por trazer os livros, principalmente os livros do Martin Popoff. E ela trouxe, na verdade, a tradução de um dos primeiros livros de uma trilogia. Lá fora, o Martin Popoff lançou 3 livros do Iron Maiden, dividindo ele por eras. E o primeiro é o Where It Goes There, que retrata o Iron Maiden desde suas origens e termina até o álbum Seven Son. E esse livro, nós já temos ele traduzido no Brasil. É um livro com um acabamento interessante em papel couché, com algumas fotos coloridas e outras não, mas realmente disseca de forma detalhada na visão do Martin Popoff todos os álbuns. Da mesma forma que o Stephen Judas da Estética Torta fez um trabalho profundo por cada álbum, aqui é uma forma mais resumida de você integrar. Esses livros, na verdade, eles se completam. Aqui é uma forma mais simplificada de entender a música e os pontos muito cruciais do lançamento dos álbuns. E esse livro da Denfire, ele cobre do início até o álbum Seven Son, que é considerado praticamente a época de ouro da banda, né? E se você quiser uma profundidade maior, torna a repetir, os livros da Estética Torta vai aprofundar álbum a álbum. Mas para você fazer um início, aqui também é uma boa pedida, porque vai retratar os álbuns de forma mais simplificada, mas ao mesmo tempo bem aprofundada. Por quê? Que ao mesmo tempo que é simplificado e aprofundado, porque vão ter mais 2 livros que a gente vai comentar depois também para completar essa obra. E aqui é um bom resumo, e sem dúvida nenhuma na linguagem do Martin Popoff, que eu considero um dos melhores escritores, principalmente ao lado do Mick Wall, é uma leitura mais do que indispensável para os fãs do Iron Maiden.
Marty Popoff, né, que é um dos maiores escritores do rock, fez uma biografia do Iron Maiden chamada Two Minutes to Midnight, que ele vai falando sobre datas fundamentais, como se fosse um dia a dia contando a história do Iron Maiden. E esse livro demorou um pouco a ser traduzido no Brasil, né, mas acabou sendo traduzido. E ele foi vendido de forma específica na Nerd Store e foi lançado por uma editora um pouco incomum para essa linha, que é a editora Valentina. Aqui nós temos um livro num formato, né, americano, né, que não é muito tradicional, tamanho de livro lançado no Brasil, feito em capa dura e sem dúvida nenhuma é um livro todo colorido. Aqui a gente vai perceber que o livro é totalmente colorido, né, em todas as suas páginas. E o material é de ótimo acabamento, né? Bem costurado, mas é um livro que eu considero uma espécie de diário. Para você entender a história, ele fica um pouco detalhado. É um livro bacana, mas ele tem muito mais a ver de ser esteticamente bonito do que trazer informações realmente detalhadas. Diferente um pouco dos livros anteriores que eu apresentei, mas que tem um trabalho gráfico, né? Como no Iron Maiden a gente tem todo esse lado apelativo gráfico, essa aqui também, sem dúvida nenhuma, é uma boa produção. A grande diferença é que esse tipo de livro, justamente pelo material, os custos do Brasil, ele é um livro razoavelmente um pouco acima do que o brasileiro, né, baseado no nosso salário mínimo, poderia ficar pagando. Então essa é a grande dificuldade. Mas ele não seria um livro para introduzir, mas sem dúvida nenhuma seria um bom livro para você adquirir e ter na sua coleção também. É um livro esteticamente muito bonito e traz alguns recortes bem interessantes. Agora, apesar de não ser detalhado no contexto histórico, ele traz alguns pontos chaves assim, específico, como se fossem pequenos detalhes, ano a ano, mês a mês, sobre o Iron Maiden. Já o próximo livro é a biografia realmente autorizada, feita junto com a banda, e ela foi autorizada e ela foi feita por ninguém menos que Mick Wall. Observe que lá fora ela teve uma capa mais bela, né? Um pouco diferente, focada na nova formação com os 3 guitarristas. O livro, mais uma vez, quando foi lançado no Brasil, é importante observar que o período que ele foi lançado, ele acabou cobrindo apenas até o álbum Dance of Death, né? E também tem pequenos trechos falando sobre a turnê, que é o Death on the Road. Mas, sem dúvida nenhuma, um livro que foca mais na estrutura business, né? Ou na parte comercial e de marketing do Iron Maiden. Este livro, que é o Run to the Hills, né? É escrito por Mick Wall, sem dúvida nenhuma é um livro lançado pela Generade e é um livro que vale a pena e muito. Aqui você vai entender a grandiosidade como o Steve Harris vem conduzindo a banda, né, de forma firme, ao lado do principal empresário, que sem dúvida nenhuma vem gerenciando essa carreira da banda, que passou por momentos difíceis, até em momentos que a banda chegou até a cogitar parar, mas sempre se manteve no topo e sempre sendo leal aos fãs, né, de metal. O Iron Maiden é sempre aquela banda que alguns criticam, acham repetitivo, mas vira e mexe, é uma banda que consegue se renovar e é uma das bandas de metal que mais renova a sua, vamos falar assim, a sua passagem entre os novos fãs, né? Então a cada tempo que passa, novos fãs vão conhecendo o Iron Maiden e mesmo que alguns deixam um pouco de ouvir, uma nova geração surge. E sem dúvida nenhuma dá para entender a forma que o Iron Maiden é bem administrado e bem gerenciado através dessa forma que o Steve Harris conduz aqui. E o Mick Wall, ele adora realmente focar exatamente nessa parte, né? Na parte pessoal, de como foi administrado os negócios da banda. Então, se você quer entender a história mais com este foco, essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma biografia que traz uma boa pedida para você. Agora, outra biografia que eu adoro, que ela faz um bom equilíbrio entre texto, ela faz um detalhamento e esse livro ele vem a substituir para aqueles fãs que não têm condição de comprar todos os, né, vamos falar assim, todos os book tours, né, que são os livros lançados da turnê, onde saem todas as datas e fotos exclusivas, esse aqui é uma boa pedida. É o livro, né, a biografia não autorizada e definitiva da besta, lançada pela editora Ediouro, né? É um livro que eu acredito que no momento ele estava até esgotado, e ele está precisando ser feita uma atualização. Inclusive lá fora já saiu uma versão atualizada desse livro, incorporando até o The Books of Souls. Aqui aborda até a turnê do The Final Frontier. E sem dúvida nenhuma, esse acabamento e este livro, ele é bem conexo.
Por quê? Porque ele traz um bom resumo da história da banda, ele traz esteticamente um acabamento muito bom e, acima de tudo, igual eu falei, ele substitui os book tours porque traz a relação de todos os shows daquela turnê. Disseca detalhadamente cada álbum e, inclusive, aqui há a contribuição de vários outros autores, né, detalhando o que pensam sobre alguns álbuns do Iron Maiden. O livro também traz o setlist de cada turnê, é esteticamente totalmente colorido, muito bem feito, tem uma capa super interessante aqui, ó, que ela tem um furo, não sei se tá dando para ver aí, ó. Ela tem uma perfuração onde passa-se o olho do Ed, né? E todo o acabamento deste livro é totalmente de primeira também. A dica que fica é que deveriam ter feito a atualização para ele cobrir já a turnê do The Books of Souls. Ou seja, mas também vamos fazer uma relevância que quando ele foi lançado ainda não se existiu o The Books of Souls. Então eu acredito que é um livro que merece, inclusive, se essa editora tiver perdido os direitos, outra editora assumir para fazer uma atualização, que sem dúvida nenhuma esse livro aqui é um dos melhores livros lançados no Brasil também sobre o Iron Maiden. E para nós que somos fãs, tem algumas notícias bem interessantes. A Estética Torta já confirmou que os próximos livros, né, do clássico do Iron Maiden, do Stephen Juras, que serão lançados, será o do Peace of Mind e também o do Seven Son, que ainda não temos maiores detalhes da editora, mas com certeza deve ter o seu próprio acabamento. As capas serão bem diferentes, acredito eu, né, seguindo essa nova linha que está sendo fabricada no Brasil. E sem dúvida nenhuma a gente aguarda ansiosamente pela continuidade desses álbuns do Iron Maiden. Outra também que eu já tive acesso via e-mail, que sei que vai lançar a sequência, é o Holy Smoke, né, do Martin Popoff, vai ser lançado pela editora The Fire, está sendo traduzido. Ainda não se tem uma data exata, mas eles já confirmaram que a trilogia, né, que é esse Holy Smoke, que conta a história, né, da década de 90 do Iron Maiden, como também o terceiro livro da saga, que conta dos anos 2000 até o The Books of Souls, que é o Empire of Clothes. Ambos já estão garantidos e em determinados momentos serão lançados pela The Fire. Pelo menos foi o que a gente conseguiu ter de resposta através de algumas informações junto à editora. E sem dúvida nenhuma completam muito bem essa coleção. Como a gente pode perceber, essa coleção feita pela Estética Torta e pela The Fire promete e muito. E já mostraram até pelos exemplares já lançados que são realmente as melhores escolhas de livros no Brasil. Um grande livro que virá para o Brasil, né? Através da editora Belas Letras, e já foi confirmado para o mês de setembro desse ano, é este livro, lançado pelo Martin Popoff. Eu acredito que é até uma evolução daquele Two Minutes to Midnight, mas de uma forma muito melhor. Aqui é o álbum by álbum, onde ele retrata disco por disco, música por música e foca nesse trabalho melódico. Não se preocupa muito em contar muito da história, não se preocupa com business, nem contar a história antes, mas sim cada capítulo é focado em um disco. Aqui, sem dúvida nenhuma, é um grande livro. Não sei se ainda vão fazer o material neste nível que está o de fora. Esse aqui é o meu exemplar que eu comprei em inglês, porque sem dúvida nenhuma eu sou fã do Iron Maiden, eu não podia deixar de ter, e eu sempre imaginei que alguma editora precisava lançar no Brasil. E finalmente a gente já tem a publicação através do próprio Facebook e da Belas Letras, onde eles afirmam essa tradução. Esse livro, pelo menos na versão em inglês, ele é em capa dura, todas as páginas são coloridas, né? E ele sempre vai trazer o foco em um disco. Ele vai sempre detalhar a discografia de forma profunda. Então, sem dúvida nenhuma, este era um dos livros que eu acreditava que precisavam realmente ser lançados e finalmente no mês de setembro desse ano a gente já deve ver. Vamos torcer para que a Belas Letras produza um livro com a mesma qualidade de acabamento e principalmente com preço acessível no nosso Brasil. Bem, galera, esses foram apenas alguns livros. Como vocês podem ver, existem muitos outros livros que eu possuo e muitas outras indicações de livros sobre o Iron Maiden. E sem dúvida nenhuma, por mais que hajam já essas promessas de tradução, novos livros que estão a caminho, talvez até livros nacionais mesmo, de autores nacionais sobre o Iron Maiden, ainda é importante observar que, sem dúvida nenhuma, não dá para dissecar tudo em apenas um único vídeo. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse vídeo eu espero ter focado para você que realmente e ter ajudado a esclarecer quais são os livros que valem realmente a pena adquirir. E observe que esses livros vão variar. Se você é um fã
recente do Iron Maiden, se você é um fã que quer um nível de detalhes, e também que tipo de assunto você quer ler. Se você quer ler mais sobre a parte comercial, se você quer ler mais sobre o trabalho artístico. E observe que aqui eu deixei de lado os book tours e deixei também trabalhos como os trabalhos do Derek Higgs, que são bons livros também, de fora. Isso talvez a gente aborde na segunda parte, mas sem dúvida nenhuma, essas leituras que eu indiquei aqui já é um conteúdo super interessante para você que quer conhecer o Iron Maiden de forma profunda. Não deixe de dar like nesse vídeo, né? Para que o YouTube consiga entender que esse vídeo foi importante para você. E se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. E outra coisa, não deixe de deixar sua opinião e sugestão de outros vídeos, né, nos comentários desse vídeo. E também deixe para citar se eu esqueci de algum livro fundamental que precisaria estar, que talvez eu possa até colocar este livro, né, na parte 2 que a gente vai lançar mais à frente. O importante, eu quero fazer uma passagem geral. Se você também quer saber quais os livros eu indico para você ler sobre o Judas Priest, não deixe de conferir no card final aqui e clicar que eu já falei, fiz um vídeo anteriormente explicando quais são os livros que realmente merecem ser adquiridos do Judas Priest. Esses foram aqueles que eu indico do Iron Maiden. E também citei para você nesse vídeo, né, quais são alguns livros perigosos. Mas para você que é fã, nós que somos fãs, acabamos adquirindo todo tipo de material, porque sem dúvida nenhuma, mesmo para a gente poder perceber que não é um material tão excelente, muitas vezes pode ser aquela questão do fã mesmo, né? De ter tudo, ou de conhecer tudo, e sem dúvida nenhuma, por mais simbólico que um livro seja, alguma contribuição ao conteúdo da banda você vai aprender. Mas sem dúvida nenhuma, como nós vivemos num país com problemas financeiros, etc., indiscutivelmente a gente tem que conseguir, na verdade, garimpar e saber quais são realmente aonde investir o nosso pequeno dinheiro. E sem dúvida nenhuma, eu espero ter contribuído para que você possa escolher melhor e fazer seu projeto para adquirir os livros do Iron Maiden. E se você já tem algum desses livros que eu citei, não deixe de colocar a sua opinião também. E em breve estarei aqui de volta com novos vídeos sobre esse assunto. Valeu!